Eu estava olhando com os olhos da fé e a meditar em meu coração, eu vi uma cruz sendo carregada e o homem cansado a cair no chão. Uma multidão que o acompanhava trazia um martelo e cabo nas mãos. Só não vi ninguém que pudesse livrar aquele inocente da condenação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus. E aqueles cravos eram para pregar o mestre na cruz. E a multidão que o acompanhava eram malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Ele continuou a sua jornada em rumo ao Gólgota, em sua missão, demonstrando ali todo o seu amor ao mundo perdido e sem salvação. Jesus amoroso não se maldizia, eles perdoavam em seu coração, e somente assim podia trazer ao homem perdido esta salvação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus. E aqueles cravos eram para pregar o mestre na cruz. E a multidão que o acompanhava eram malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus. E aqueles cravos eram para pregar o mestre na cruz. E a multidão que o acompanhava eram malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Esse é o terceiro ano que aqui nós estamos. Por luta sim passamos, mas firmes continuamos. Nada temos que temer, se a Deus nós obedecer. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. A caravana da fé por muitos lugares passou. Viajou lá pro Sudeste e pra Bahia no Nordeste. Também foi lá pro Goiás, que fica no Centro-Oeste.
Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Muitos milagres nós vimos e também batismos. Para a comunhão voltaram alguns irmãos. Foi o divino amor de Jesus, o nosso Senhor. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Queremos agradecer os irmãos daqui de VG, Mutum, São José e Brás Norte, Alto Paraguai, Sapezal, e os irmãos lá de Cáceres, que fica no Pantanal. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Um bom ano novo queremos lhe desejar aos irmãos do nosso Brasil e os de fora também. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus, amém. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momentos você a chorar. Mas quando é um crente fiel que se vê nesse apuro, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura
trevas que cercam agora parecem intensas. E já não sente coragem mais de caminhar. Eleve seus olhos agora com fé para o alto. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. E todas as lutas da vida você vencerá. Um dia bem certo eu sei findará todas as lutas. Espinhos e pedras pra mim sei que não haverá. Porque Cristo breve, muito breve, levará seu povo. Segurando nas mãos de Jesus, subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. E todas as lutas da vida você vencerá. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. E todas as lutas da vida você vencerá. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É momento de nós continuarmos segurando nas mãos de Jesus. Continue, meu irmão. Continue, minha irmã. Segurando nas mãos de Jesus. E mais do que isto, deixe que Ele segure fortemente em tuas mãos. Para isso você simplesmente levanta tuas mãos e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis minhas mãos aqui, Senhor. Segure em minhas mãos. E se tem um fundo clamando, há um fundo para responder. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe a todas as irmãs. Deus abençoe todos os jovens, todas as crianças. Deus abençoe todos os anciãos. E podemos dizer, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse:
esforça-te. Deus recompense, Deus abençoe a cada um. Estamos em mais uma manhã de vitória, mais uma manhã de bênção. Às vezes a mente humana pode pensar assim: eu não vou assistir o momento devocional, eu não vou na igreja, eu não vou assistir aquele culto, porque será mais um culto. E eu já sei o que o pregador vai dizer, então eu não vou ouvir, eu não vou assistir. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo chegou a dizer assim: não me canso de dizer as mesmas coisas, porque são segurança para vós. Eu tenho certeza que cada culto que você ouve, você retira ali a sua porção. E eu creio que nesta manhã não será diferente. Eu creio que Deus dará para você aquela porção que você precisa para o dia de hoje. Para cada dia Deus tem um maná que desce do céu para os seus filhos, um maná que desce do céu para alimentar a sua noiva. Isso é papel de Deus fazer. Ele próprio se encarrega. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe a hora de agir, e Ele sabe como operar. Tenhas fé em Deus e continue clamando, continue conectado com Deus, e a sua bênção será materializada. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 10, no versículo 17, ele disse assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós não podemos apanharmos o espírito laodiceano e dizermos que estamos ricos e que não temos falta de nada, porque não é verdade. Nós sempre estamos em busca de algo mais. O cristão, o eleito, ele está em busca da porção dobrada do Espírito Santo. Ele está clamando, desejando ter o batismo do Espírito Santo na alma, conforme a escola dominical que nós tivemos na semana passada, dia 7. Então que Deus te ajude, meu irmão. Que Deus possa nesta manhã acrescentar a tua fé. Que Deus possa tirar a tua dúvida. Que Deus possa tirar qualquer pensamento contrário. E que você possa mergulhar profundamente em águas mais profundas. Como disse o profeta, nós temos que mergulhar em águas mais profundas. E só podemos fazer isso quando nós nos desligamos do mundo, quando nós cortamos os cabos que tentam nos prender, tentam nos amarrar, quando nós deixamos isto, os embaraços desta vida. E há quantos que estão embaraçados nesta manhã, mentalmente, espiritualmente estão amarrados. Às vezes dormiu mal essa noite por causa de um pensamento negativo. Dormiu mal esta noite por causa de um complexo. Dormiu mal esta noite por causa de uma raiz de amargura, de uma tristeza.
E nesta manhã, o Senhor nosso Deus, mais uma vez se faz presente para te ajudar, para te encorajar, para te libertar. Olhe para dentro de si, olhe para dentro de ti nesse momento e faça um exame. Converse com Deus, diga a Ele aonde está a tua dor, aonde está a tua dor nesse instante. Seja reverente, seja humilde, e Ele tudo fará por você. Escreva isso, meu irmão. A maneira de nós recebermos as bênçãos de Deus é sendo reverentes, humildes. Como aquela mulher chegou a dizer para Jesus: os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E talvez nesta manhã você quer apenas uma migalha. E Deus tem esta migalha para você. Seja o que for a tua necessidade, Deus não está com os braços cruzados, ou tão longe que não pode te ouvir. Ele não está com os braços cruzados que não pode te ajudar. E nem tão longe que Ele não pode te ouvir. Ele está bem pertinho de você. Momentos que Deus permite um homem passar pelo vale. Momentos que Deus permite que o homem fique no monte de cinza, para ver qual é a reação daquele homem. Momento que Deus permite que o homem esteja sendo aplaudido, sendo enaltecido, também para ver qual é a atitude, o que realmente está no coração daquele homem. É preciso encontrarmos o equilíbrio. Há muitos que quando são aplaudidos, eles estão emocionados, eles estão animados, eles estão encorajados. O profeta chega a dizer assim: Deus permite que os irmãos fiquem contra você. Deus permite que a igreja fique contra você. Deus permite que o pastor fique contra você. O profeta dizendo: Deus permite que todas as escórias caiam para ver a cor da sua fé, para ver em que você realmente está apoiado, para um homem manifestar que espírito ele tem. Como aquela mulher que eu disse, quando Jesus disse: não é lícito pegar dos pães e lançar aos cachorrinhos, ela disse assim: sim, meu Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Meu irmão, Deus tem as suas maneiras de nos provar. Deus tem as suas maneiras de nos testar. E estamos passando pelos últimos testes. Olhe um pouquinho para trás e veja quanto teste você passou. E nós estamos nos últimos testes. Esforça mais um pouquinho. Seja mais humilde. Mais humilde. Não queira ser um sabidão. Não queira ser um dom alguém. Seja humilde.
Seja reverente e deixa que o restante Deus fará por você. Ele te dará graça para você vencer esse teste. Ele te dará graça para você vencer esta prova. Mas se o indivíduo não for humilde o suficiente, ele será reprovado. Você imagina um homem que tem 5 provas para fazer. Ele passa na primeira, ele passa na segunda, ele passa na terceira e ele está próximo de obter o certificado, de obter aquela vaga que ele tanto almeja. Ele passa no quarto teste, ele passa. Mas quando chega no último teste, na última prova, talvez pelo seu orgulho, pela sua arrogância, pela sua jactância, pelos seus próprios pensamentos, ele deduz: eu já passei por 4. Esse aí, vou passar tranquilamente. E é justamente naquele ali que ele reprova. E ele é desclassificado. Ele perde a vaga. Ele perde aquela oportunidade que ele tanto sonhou. Que ele por um tempo, veja só, não por todo o tempo, mas por um tempo, ele batalhou para alcançar. A tendência humana é assim: ganha a primeira fase, ganha a segunda fase, ganha a terceira e assim sucessivamente. Ele já acha que o campeonato está ganho. E não é assim, meu irmão. Estamos em uma batalha. Estamos em um campo de batalha, um campo minado. E o maior inimigo do homem é ele próprio. É os seus pensamentos. É o seu intelecto. Por isso que é necessário que um homem tenha uma mente convertida. É necessário que um homem esteja aos pés de Jesus. Mas para isso é preciso ter humildade. Numa era rica, abastarda. Irmãos e irmãs, não perca a sua eleição. Não negocie o seu arrebatamento. Mensagem véu adentro, parágrafo 71. Um cristão não é agitado. Às vezes as pessoas ficam agitadas. Os olhos ficam agitados. Na face transmite aquela agitação. Nas atitudes transmite aquela agitação. O profeta disse: um cristão não é agitado. Um cristão não corre de lugar para lugar. Ele sabe aonde ele está firmado. Ele sabe aonde ele está posicionado. Josué e Caleb, eles sabiam disso. Se hoje Moisés desse um pão para eles, eles davam glória a Deus. Mas se no outro dia Moisés não desse nada para eles, Moisés era o guia, era o líder. Eles estavam dando glória a Deus da mesma forma.
Eles estavam regozijando. A questão era entrar na terra prometida. Meu irmão, minha irmã, a nossa maior batalha é permanecermos posicionados de corpo, de alma e de espírito. Às vezes, aparentemente, a pessoa está posicionada de corpo, no quesito da vestimenta, no quesito presencialmente nos cultos, mas de espírito não está posicionado, de alma não está posicionado. Aquela mulher que conversou com o profeta de corpo, a sua maneira de vestir, ela estava aparentemente ali, posicionada, mas ela tinha um espírito capaz de brigar com uma serra secular. Quantas pessoas têm esse tipo de espírito? Quantas pessoas? O profeta chega a dizer na mensagem, a segunda vinda de Cristo, que as pessoas vão à igreja, mas elas escondem o ódio. Se o pastor Mateus puder pegar para mim a mensagem, a segunda vinda de Cristo, está na prateleira. A segunda vinda de Cristo. Quem sabe eu encontro agora o parágrafo para nós conversarmos ainda um pouco mais, meu irmão. Quantos maridos estão com a sua esposa do lado, mas eles carregam o ódio da esposa. Aquele casamento não é feliz. Quantas mulheres estão ao lado do seu esposo, mas aquele casamento não é feliz. Está do lado do esposo, às vezes para não causar uma vergonha na família, para os filhos não escandalizarem, os netos não escandalizar, os netos não dizer assim, ué, minha avó, olha o que minha avó fez, olha o que meu avô fez. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? O profeta, nessa mensagem, a segunda vinda de Cristo, ele diz assim, é mais tarde do que pensamos. É mais tarde do que você possa imaginar, meu irmão. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim para a igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo era o pastor da igreja de Coríntios. E ele disse assim, com leite vos criei, porque sois meninos. E nós não estamos neste tempo de sermos mais alimentados com leite. Não. Deus quer dar à sua igreja alimentos mais fortes. E esse alimento
nós não vamos encontrar em outro lugar, a não ser em sua palavra. Para isso é preciso deixarmos de agirmos como meninos, levados por qualquer coisa. A Bíblia diz: muitos serão levados por ventos de doutrinas. Muitos estão sendo levados por conversa de A, conversa de B. Poucos homens, mulheres, verdadeiramente têm uma inspiração de Deus. Esta palavra inspiração, no meio carnal, é inconcebível. No meio carnal, não consegue entender. Agora, um homem que está véu adentro, um homem que está lutando, meditando na palavra de Deus dia e noite, ele sabe o que é uma inspiração. Ele sabe o que é ouvir a voz de Deus. Vocês observam que Elias, quando ele foi para a caverna, a Bíblia diz que passou uma tempestade, mas Elias sabia que Deus não estava naquilo. Veio fogo, Deus não estava naquilo. Talvez se fosse muitos de hoje, saíam e faziam Pentecoste, no primeiro que passou. E outros também nem sairia. Mas Elias, um homem equilibrado, ele soube ouvir aquela voz aprazível, aquela voz de Deus. E quantas vezes Deus fala num culto, quantas vezes Deus fala através de um hino, quantas vezes Deus fala, quantas vezes Deus já falou, e Deus fala através deste momento devocional. E quantas interpretações tem, quantos que criticam, quantos falam mal, quantos escarnecem, quantos viram as costas. Irmão, escreva isso. Ainda que um homem, uma mulher, venha virar as costas para Deus, ele jamais pode silenciar a voz de Deus. Ainda que um homem vire as costas, ainda que um homem fica irreverente num culto, irreverente em uma reunião, jamais ele pode silenciar a voz de Deus. A Bíblia diz: se este povo se calarem, as pedras clamarão. Não tinha ninguém ali que queria ouvir Elias. Eles chamavam Elias de perturbador de Israel. Veja onde está Acabe nesta manhã. Veja onde está Jezabel nesta manhã. Veja onde estão aqueles que mesmo vendo milagres,
vendo a vindicação do ministério de Elias, Deus vindo e autenticando aquele ministério, mesmo assim, eles não aceitaram aquilo. O profeta chegou a dizer assim, o que Elias fez, quando ali no Monte Carmelo, ele fez descer fogo do céu, o profeta disse aquilo deveria causar um avivamento universal na face da terra. Bem pouca coisa a mulher samaritana viu. Quando Jesus disse para ela assim, vá e traga o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, disseste bem, porque tiveste 5 e o que você tem não é teu marido. Ela olhou para ele pasmada e ela disse, vejo que tu és profeta. E ela saiu correndo para chamar o povo, para ver quem estava ali. Veja que paradoxo, quão diferente foi com Elias, o tisbita. Desceu fogo do céu, consumiu aqueles 50 ali no Monte Carmelo. E aquele povo continuou irreverente, continuou criticando Elias. E Elias com toda a razão, quando ele chegou para Acabe, e Acabe disse, é tu os perturbador de Israel. Elias falou assim para aquela multidão, olha, em outras palavras, vamos fazer uma conferência aqui. Se Deus é Deus, vamos servir. Mas se Baal é Deus, sirva-o. E Elias fez ali, meus irmãos. E mesmo assim, não trouxe para aquela geração ali, para aqueles ali, não trouxe nenhum avivamento. Eles eram sementes mortas. Mortas. Quantos milagres, quantas coisas Deus faz, e as pessoas estão mortas. Ora, tem aqueles que dizem assim, agora foi Deus. Ora, eles dizem, agora foi o homem. Veja se não é o mesmo quadro de quando Jesus estava aqui na terra. Aquilo confundiu a mente de quem? Dos religiosos, dos sábios, dos entendidos. Quando eles viam Jesus curando um paralítico, dando vista aos cegos, aquilo é Deus. Esse homem é diferente. Mas quando eles viam Jesus chorando, quando eles viram Jesus sendo crucificado, ele disse assim, não salvou a muitos? Salva a ti mesmo. Tu não disseste que era o rei dos judeus? Então salva a ti mesmo. Aquilo causou embaraçou a mente dos homens carnais. Porque ora, Jesus agia como Deus. E ora, ele agia como homem. Mas os seus seguidores sempre o creram. Sempre esteve ao seu lado. E hoje é difícil, é impossível para a mente carnal. A mente carnal não decifra isso. A mente carnal não discerne isso. Ora,
É Deus. Não, agora é o homem. E Deus permite estas coisas acontecerem para aqueles que tiverem programados tropeçar, que tropece. Talvez estejamos passando no 7º teste. Muitos foram aprovados nos 6 últimos testes. Muitos serão reprovados nesse último teste. Muitos serão reprovados. Irmão, lute, seja humilde, seja reverente. Vai orar, vai jejuar, vai ler a mensagem, vai falar mais com Deus, para de fazer consulta com os homens, para de fazer consulta com o mortal e vai consultar o imortal. Consulte a Deus, seja reverente, seja humilde. O profeta diz: quando você encontrar alguma coisa que aparentemente não se encaixa, ele disse: espera, porque às vezes não encaixa na sua mente, no seu próprio intelecto. O profeta disse: espera um pouco, você verá a engrenagem sincronizar harmoniosamente, e aquilo vai normalmente. Às vezes, para a mente humana, é estranho como que Deus quer libertar Israel do Egito, mandando para lá um homem, um velho, de 80 anos, com uma vara torta na mão, sem ninguém sem um exército para confrontar. O exército de Faraó, a maior potência daqueles dias. Deus é especialista. Deus faz coisas estranhas para a mente carnal. Para a mente humana é estranha. Para a mente humana é inconcebível. Mas a mente espiritual, ela sabe. Ela não está agitada. Ela não está preocupada. Desde quando Deus me colocou nisso, Ele é responsável por mim. Desde quando Deus me colocou nisso, Deus é responsável por mim. Desde quando Deus me trouxe à luz desta palavra, Ele é responsável por mim. Se tem alguma coisa que eu não consigo entender, eu vou descansar, porque as coisas não é para entender, é para ser crido. Mas a mente carnal, ela quer entender, ela quer buscar argumentos, ela quer ver. E muitos estão caindo, muitos estão morrendo, muitos estão deixando o seu líder, porque eles querem ser líder de si próprio. O profeta chega a dizer: é difícil, Deus tem dificuldade, Deus abençoa um homem e logo ele se envaidece. Isso não quer dizer propriamente apenas de ministros. Esqueça isso, irmãos. Às vezes a igreja vai prosperando, ela vai crescendo na graça e no conhecimento, ela vai
conhecendo mais, vai se aprofundando mais na palavra de Deus. Aquilo que ela não sabia ontem, ela sabe hoje. Mas não queira saber o que vem amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Deixa que amanhã Deus dirá para você o que você tem que fazer. Seja fiel a Deus no presente. Seja temente a Deus agora. Ame a sua esposa. Ame o seu esposo. Ame os seus filhos. Ame os seus irmãos. Ame a mensagem. Ame o seu pastor e o respeite. Caso contrário, ele não pode fazer nada por você. Se você não pode amar o seu pastor, se você não pode respeitar o seu pastor, procure outro imediatamente que você possa amar, que você possa respeitar. Procure-o imediatamente. Seja como José, seja justo. José, que calibre de homem que ele era. Quando ele viu algo em Maria que ele não entendeu, a mente de José não conseguiu conceber aquilo. E ele era um homem temente a Deus, um homem justo. Então ele secretamente, ele não procurou a irmã de Maria, ele não procurou a mãe de Maria, ele não procurou o pai de Maria, ele não procurou as primas de Maria, ele não procurou os parentes e nem as amigas de Maria para fazer algum tipo de pergunta. Olha, eu estive fora por uns dias e eu cheguei e Maria está grávida. Vocês sabem de alguma coisa? Vocês viram alguma coisa? Ele não perguntou para ninguém. Ele não telefonou para ninguém. Se tivesse o WhatsApp naquele dia, ele não mandou WhatsApp para ninguém. José era um tipo, era um homem de Deus. E naquela noite ele pensou, durante o restante daquele dia, quando ele recebeu aquela notícia, a Bíblia disse assim: José, que era justo, não querendo difamar Maria, pensou em deixá-la secretamente. Mas o anjo do Senhor veio a José naquela noite e disse: José, José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que está gerado dela é do Espírito Santo. Oxalá que todos se atentassem para isso. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, pastor, eu jejuei 5 dias. Às vezes não fala para o pastor: eu jejuei 1 semana, eu jejuei 1 mês. E é isso mesmo que eu vou fazer. Mas antes dele começar a jejuar, ele já tinha uma decisão tomada. Ele já tinha uma decisão tomada. E ele não procurava ver as qualidades, as virtudes. Ele procurava ver os defeitos. Ele procurava ver as falhas. E você encontra aquilo que você busca. Você encontrará. Se você é um crítico, você certamente encontrará alguma coisa para criticar.
Se você é um legalista, certamente você encontrará alguma coisa para expressar, para manifestar o seu espírito de legalista. Se você é um fariseu, certamente você verá alguma coisa para expressar esse espírito farisaico. Mas se você é um eleito, um cristão, certamente você encontrará algo para manifestar aquilo que está dentro de você, que não foi o homem que colocou, mas que foi Deus que plantou, que foi Deus que colocou aí dentro. E se foi Deus que colocou aí dentro, não tem homem, não tem demônios, não tem nada que possa tirar isso que Deus colocou aí dentro. Mas se isso foi plantado por um homem, facilmente será tirado, será arrancado. Por isso que o profeta disse assim: não é o homem que busca a Deus, é Deus que busca o homem. Você observa que quando o homem busca a Deus, ele geralmente busca por uma circunstância, por uma necessidade, por uma carência. E quando ele alcança aquilo, ele abandona Deus. Mas quando Deus busca o homem, e ele planta aquela sementinha de predestinação, de eleição, lá dentro daquele coração, aconteça o que acontecer, aquele homem nunca deixará Deus, porque ele está sempre conectado. Ele tem a mesma natureza do Pai, ele tem o mesmo DNA do Pai. Então não é o homem que busca a Deus, é Deus que busca o homem. Não é você, meu irmão, não é você que diz assim: eu busco esse ministério, eu busquei o ministério do pastor Márcio, eu busquei encontrar, de congregar no ministério do pastor Márcio, eu escolhi o pastor Márcio para ser o meu pastor. Cuidado com isso. Isso é perigoso. Se você buscou, se você escolheu, essa escolha você pode se arrepender depois. Amanhã ou depois, você pode ficar entristecido com essa escolha que você fez. Deus permite determinadas coisas acontecerem para confrontar a sua escolha. E você voltar atrás e começar a pensar e meditar: será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou no ministério? Será que eu estou no que é verdadeiro? Mas quando você tem a revelação, quando você tem a certeza, foi Deus que me trouxe aqui. Como eu digo para vocês, foi Deus que me deu esse ministério. Meus irmãos, por isso eu não temo o que pode fazer o homem. Não me preocupo o que pode fazer o homem. Porque esse ministério não foi homem que me deu. Foi Deus que me deu. E mais do que está provado, pelos ataques, pelas tempestades, pelas adversidades. É certo que as provas não acabaram, os testes não acabaram, mas se esse ministério tem resistido tantas coisas até aqui, certamente ele estará até o final, porque não foi eu, mas é Deus neste ministério. É Deus neste vaso de barro, neste vaso frágil, como ele esteve com o apóstolo Paulo, a ponto que ele chegou a dizer: Paulo, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, apóstolo Paulo. Então nós temos que ter muita sabedoria do alto,
nós temos que verificarmos com quem nós estamos nos identificando. Se estamos identificando como José, ou se estamos nos identificando como Acabe. As mulheres se estão identificando como Sara, ou estão se identificando como Jezabel. Pense nisso, meu irmão. E deixa essa vitamina, deixa isso descer no seu coração. E deixa a glória de Deus resplandecer no seu rosto. Para a glória de Deus resplandecer no seu rosto, é preciso você deixar Ele entrar no seu coração. E Ele não vai entrar em uma casa suja. Ele não vai entrar num coração com raiz de amargura. Ele não vai entrar num coração cheio de ódio, cheio de inveja. Não, Ele não fará isso. É preciso nós estarmos santificados para recebermos o batismo com o Espírito Santo. É preciso essa casa estar limpa para ela ser cheia com o Espírito Santo. E nesta manhã Ele está falando com você. Então acerte com Deus. Acerte com Deus. Se humilha, peça perdão. Não leva a coisa de qualquer maneira. Não seja um bipolar espiritualmente. Não seja um bipolar com Deus. Se converta, peça a Deus uma conversão. Peça a Deus uma transformação. Peça a Deus o batismo com o Espírito Santo. Peça a Deus que te ajude nesta hora. Diga: Senhor, deixa eu perdoar minha esposa. Senhor, deixa eu perdoar meu marido. Senhor, deixa eu perdoar meus filhos. Senhor, deixa eu perdoar minha mãe. Senhor, deixa eu perdoar o meu pai. Senhor, deixa eu perdoar quem quer que seja. Senhor, me dê esse espírito de perdão. Senhor, me dê o espírito de mansidão. Senhor, me dê o Espírito Santo no meu coração. Certamente Ele fará isso por você. Que Deus possa te ajudar. Que Deus possa te abençoar. Eu quero dedicar esta escritura a todas as famílias que estão me ouvindo nesta hora. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você tem esta revelação. Se foi Deus que começou esta obra na tua vida, não queira colocar um tijolo seu nesta obra, não. Não queira colocar um tijolo humano nesta obra, não. Deus não precisa do teu tijolo, Deus não precisa da tua areia, Deus não precisa de nada, nada, nada. Ele só quer que nós estejamos rendidos. É Ele que vai fazer a obra. E Ele está querendo aperfeiçoar você, meu irmão. Ele está querendo juntar você mais com a sua esposa, com o seu filho. Ele quer unir mais esse casamento. Para de teimosia. Deixa de ser teimoso. Deixa de ser teimosa. Se converta nesta manhã. E você pode cantar aquele hino. Onde guiar-me, meu Senhor. Você pode cantar esse hino? Onde guiar? Agora, é você que tem que ser guiado. E não Deus ser guiado. Vamos orar nesse instante. Pai eterno. Deus amado. Deus todo-poderoso. Aquilo que meu irmão precisava ouvir, o Senhor já entregou, Senhor. Aquilo que minha irmã precisava ouvir, o Senhor já deu para ela nesta manhã, Senhor. Talvez para muitos não era o que eles queriam ouvir,
Mas Deus não dá para nós o que nós queremos ouvir. Deus dá para nós o que precisamos ouvir. E foi isso que o Senhor nos deu esta manhã. Aquilo que nós precisávamos ouvir, Senhor. Agora, não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que ouvimos. Que nesse instante o Senhor possa abençoar a todos os corações quebrantados, todos os corações humildes nesse instante, Senhor. Todos aqueles que estão pedindo misericórdia, todos aqueles que estão pedindo perdão, Senhor. Todos aqueles que estão se humilhando nesse instante, todos aqueles que estão buscando, Senhor, ser preenchidos, ser cheio com o Espírito Santo. Que o Senhor possa conceder isso nesta manhã. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que o Senhor cuida dos seus filhos. Cuide desse casal, Senhor, que está passando por um colapso no casamento nesse instante. Talvez o homem está dizendo que vai largar da mulher. Talvez a mulher está dizendo que vai separar do marido. Isso é o diabo. Pai, que o Senhor possa nesse instante abençoar este lar, Senhor. Se nesta casa tem um homem justo ou uma mulher justa, Deus, use de compaixão nesta hora e ser misericordioso. Ajuda, Senhor. Abençoa cada lar que está querendo, Senhor, agradar ao Senhor. Os enfermos que estão, Senhor, com seus rostos virados para cima. Quem sabe alguns têm até feito algum voto, Senhor. Primeiro eu peço que o Senhor dê graça para eles cumprirem o voto. Consequentemente, que o Senhor possa curá-los, possam abençoá-los. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Um beijo no coração. E até a noite no culto de oração. Deus vos abençoe. Que seja. Senhor Deus, Tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte Tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que Ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações e eles terão que crer nisto. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isto. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal! Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas.
Amém, graças a Deus. Bom dia, meus preciosos e amados irmãos. Mais uma manhã abençoada, né, que nós estamos tendo. Mais uma semana que está se iniciando. Hoje, mais uma segunda-feira de grandes bênçãos que Deus nos está proporcionando. A cada dia mais, a cada manhã que se inicia, a cada sol que brilha, é Deus nos dando mais uma oportunidade de termos um dia maravilhoso, de podermos sempre acertar, sempre ajustar, né, o nosso foco. Possamos sempre estarmos focados na palavra de Deus. E o restante, Ele está cuidando e cuidará de cada um de nós. Deus continue vos abençoando, a todos que estão acompanhando essa programação. Sempre pedimos que você possa deixar o seu like nessa programação, né? Não apenas nessa, né, no momento devocional, mas em todas as outras que você venha acompanhar aqui no nosso canal. É sempre bom você deixar o seu like, deixar o seu gostei, né, aquele joinha. Isso ajuda muito para que o vídeo sempre possa ser recomendado, sempre possa ter um engajamento. É muito bom, e assim o YouTube vai sempre passar ele adiante, sempre vai notificar para as demais pessoas também, né? Vai deixar lá como uma sugestão para que outras pessoas possam assistir. Então, através do seu like, através do seu comentário, do seu compartilhamento, você vai estar contribuindo sempre para que as programações possam, né, abranger um número maiores de irmãos, de irmãs que venham usar também essa programação, esse aplicativo, né? E não somente os irmãos, né, que conhecem a mensagem, mas outros também que possam ser evangelizados através aqui do YouTube. Sabemos que são uma ferramenta no qual podemos evangelizar, distribuir, compartilhar e ajudar outros, né? E você também pode estar fazendo isso através do Instagram, através do Facebook. São ferramentas, né? São meios de comunicações que podemos compartilhar também, como alguns irmãos já, né, têm esse costume, têm esse hábito de estar compartilhando. E no nossos também WhatsApp, você vai poder compartilhar de várias maneiras, tá bom? E se inscrever no canal. Se você não se inscreveu até hoje, então não deixe para amanhã, né? Já se inscreva, já ativa o sininho de notificação e sempre acompanhe as programações. Aqui nós temos várias programações. À meia-noite, ouça a voz do sétimo anjo, uma programação abençoada. E às 6 horas da manhã, nós temos a programação Ouça Amanhecendo Ouvindo a Voz. É um programa Amanhecendo Ouvindo a Voz. E às 6h45 são mensagens de reflexão, né, com o nosso profeta William Marombrana. Ambos, essas programações, da meia-noite às 6 horas da manhã e às 6h45, são na voz do nosso profeta. Às 9 horas, né, o momento devocional com Deus. Hoje, às 11h30, Deus permitir, vamos ouvir um louvor também, né, como um Davi Freitas, mais um louvor abençoado. Um hino Vendavais, um hino muito bonito também, e eu creio que vocês serão ricamente ajudados. Ao meio-dia, aquela programação, as lembranças inesquecíveis, com o nosso amado saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Acompanham e sejam ricamente ajudados. E à noite, o nosso culto de oração. Eu creio que nada melhor do que você começar uma semana agradecendo a Deus e pedindo que Ele possa continuar te ajudando. Você agradeça a Ele pela sua família, pelo seu dia, pelo seu trabalho. E vamos estarmos juntos nessa noite, crendo que Deus nos dará mais uma noite abençoada, mais um culto abençoado. E contamos com a sua presença, né? Sempre falamos, deixe os afazeres domésticos e venha à casa do Senhor. Trabalho diário sempre vai ter, né? Os afazeres domésticos, o trabalho, né? Sempre vai ter, vamos ter motivos para não estar vindo ao culto. Mas que nós possamos romper todas as barreiras e que possamos estarmos aqui nessa noite, né? Deus tem dado tudo
dele para você. A questão agora é, você está dando tudo de si para Deus, né? Ele deu um alto preço, ele pagou um alto preço pela sua vida, pela sua alma, e você agora é que tem que fazer isso, né? Está em suas mãos, de poder trabalhar, de poder operar, né, na obra de Deus. E falando nisso, sábado agora, nós vamos ter um culto maravilhoso, né? Um culto evangelístico, onde contamos com a presença de todos. Vai ser na casa do irmão José Moraes, nesse próximo sábado agora, dia 20 de maio. Vai ser às 19 horas. E você que deseja estar conosco, você é o nosso convidado todo especial. Você e a sua família, é um culto de cura e libertação. Crendo que seremos, mais uma vez, Deus operará em nosso meio tremendamente. E você convida os irmãos, os amigos, os vizinhos, para estar conosco. Quem precisar da localização, você pode entrar em contato comigo, ou entre em contato comigo, eu estarei lhe encaminhando a localização na casa do irmão José Moraes, né? Pela manhã, Deus permitindo, vamos ter um trabalho evangelístico, da parte da manhã, ou então na parte da tarde, lá próximo na casa do irmão, né? Vamos tentar fazer um trabalho evangelístico, com a distribuição de folhetos, e contamos com a sua presença também. Vamos dar maiores informações conforme o decorrer da semana. E se algum irmão deseja, né, um culto em sua casa, você pode entrar em contato conosco. Estamos aqui para trabalhar, né? Estamos aqui para ajudar, sempre para somar, para levar até você, até o seu lar, bênçãos celestiais, né? Eu creio que um culto evangelístico ajuda muito, né, vocês convidando seus vizinhos, seus amigos, familiares, principalmente aqueles que não conhecem a mensagem, aquele que nunca ouviu, né, nunca acompanhou, nunca assistiu um culto aqui na nossa igreja. Então você possa ter essa oportunidade de estar fazendo esse culto. Então você entra em contato conosco. Se você não tem o nosso número, peço que o estúdio possa colocar aí, fazendo favor, nosso WhatsApp 659 84 35 9508. Esse é o nosso número de WhatsApp. Se você desejar entrar em contato conosco, com o nosso pastor Márcio Freitas. Se você, caso também tenha uma pergunta e deseja estar fazendo, esse é o nosso número para que você possa enviar a sua pergunta, tá bom? E assim você tem essa oportunidade de fazer esse culto em sua casa, em seu lar, tá bom? Vamos deixando o like, né? Eu estou vendo aqui que o like não está compatível com o número, né, de quem está acompanhando. Então deixa o like, é muito fácil. Você não tem custo, irmão, você não tem custo algum de deixar aquele, só dá um clique aí, ó. Dá um clique aí, rapidinho você consegue, e vai ajudar muito aqui a programação, ajudar mesmo, tá bom? Não pedimos apenas por pedir, porque sabemos que isso ajuda muito a sempre podermos, né, abranger um número maior e pessoas serão ajudadas, né? Tantas pessoas que estão necessitando de uma mensagem de conforto, uma mensagem de ajuda, uma mensagem de encorajamento, e você tem essa ferramenta em suas mãos, né? Então não deixe de estar nos ajudando. Eu creio que vocês farão isso, tá bom? Vocês são maravilhosos, especiais para Deus e para cada um de nós, né? Vamos ler os nomes dos nossos amados irmãos que acompanharam a nossa programação nessa manhã. Sempre a lista vai ficando maior, né? E isso é muito bom. Ficamos felizes e satisfeitos, né, que vocês estão dedicando o seu tempo para ouvir a palavra de Deus, né, para ouvir o que Deus tem para nós nessa manhã. Hoje vou começar com o meu amado irmão, querido Antônio Souza, e a irmã Lúcia lá no Paraná, a irmã Adriana Leandra Dias, Deus abençoe, irmão Abel Basílio, irmã Débora Freitas, irmã Dorca, irmã Priscila Serafim, irmã Bela, irmã Juliana, a irmã Miriam Antes, a irmã Aparecida lá no Pará, a irmã Luiz Inês, irmã Creuza Freitas, irmão José Moraes, também aqui a irmã Rio da Trindade, irmão João Novaes, a irmã Terezinha de Oliveira, irmã Kênia Cristiane, irmão Lucas Silva, a irmã Lani Coutinho, a irmã Cleonice Rosa, a irmã Railda Beti, a irmã Sene, lá em Itabuna, a irmã Marta Damaso, o irmão Deolino Camargo, a irmã Irene, o irmão Raimundo Nonato, a irmã Esther Marques, a irmã Ana Letícia,
irmã Maria José Oliveira, irmã Sumaia e família, irmã Maria Gabriela, irmã Yolanda Loyola, irmã Eliana Rosa, irmão Nicolas Nunes, irmã Isabel Marques dos Santos, irmã Jaqueline Santos, irmã Maria de Lourdes de Moura, irmã Zelma, irmã Maria Mari, irmã Anitta Justino também, irmão Luiz Dias, Deus abençoe. E também aqui conosco aqui, irmão Nicolas, e foram esses os irmãos, não entrou ninguém por agora, né? Então, que Deus continue abençoando, né? Vamos levantar de mãos em favor da irmã Eliana Rosa, né? Hoje ela está completando mais um ano de vida, né? Que Deus abençoe a nossa irmã, Deus abençoe toda a família, irmão Jaime, irmã Luana, né? A irmã Patrícia também. Deus continue abençoando, minha irmã. Deus continue abençoando a sua vida, o seu trabalho, a sua família, e que sempre coloque Deus em primeiro lugar, como eu creio que a irmã tem colocado, e Deus está te abençoando ricamente e continuará te abençoando em toda a sua caminhada, tá bom? Deus abençoe, um abraço a toda a família, o irmão Jaime, né, que está em viagem, e que Deus continue ajudando todos vocês, tá bom? Então é isso aí, Deus abençoe a cada um, né? Quinta-feira nós vamos ter um culto também evangelístico lá em Nobres, e se caso alguém desejar estar presente, tá bom? Fale comigo e estarei aqui para ajudar, tá? Quinta-feira vai ser mais ou menos aí às 19 horas, vai ser um culto evangelístico abençoado. Contamos com a presença de todos, se vocês desejarem, quem puder, né, ter essa possibilidade de estar indo conosco, os irmãos de Nova Mutum, da região, vocês são convidados a estar lá conosco, tá bom? Deus os abençoe, continue intercedendo em favor do nosso pastor, todo o seu ministério, todo o seu campo, e vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes, unindo a nossa força, a nossa fé, vencendo cada inimigo que possa vir sobre nós, tá bom? Deus abençoe, vamos ficar com o nosso fim de saída e até breve. Que Deus plantou no coração mortal, a vida perfumou no abrir, o amor com seu poder venceu o próprio mal, fazendo a redenção surgir, a fim de ajudar e salvar alguém. Ó Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando amor que o bom Jesus me tem, eu sinto inspiração e fé. Então o meu amor desejo dar também, e assim ser como Cristo é, a fim de ajudar e salvar alguém. Ó Deus, dá-me
quando